E vamos falar da eleição americana que está chegando aí na terça-feira que vem, 5 de novembro, com cobertura especial de O Antagonista. O ex-presidente americano Donald Trump chamou de muito burra, estúpida e falcão de guerra radical a ex-deputada Liz Cheney, também do Partido Republicano, durante conversa com o ex-apresentador da Fox News, Tucker Carlson, em evento de campanha em Glendale, no Arizona, na quinta-feira, 31 de outubro. Trump também falou em colocá-la, ele falou em aspas, colocá-la com um rifle ali em pé, com 9 canos atirando nela, fecho aspas. Isso ao criticar a postura de falcões que, de um prédio chique em Washington, querem enviar milhares de tropas para a boca do inimigo. Filha de Dick Cheney, que foi vice-presidente dos Estados Unidos de 2001 a 2009 no governo de George W. Bush, Liz se tornou a voz republicana mais crítica do papel de Trump na mobilização contra o resultado da eleição de 2020, que resultou na invasão do Capitólio, sede do Congresso, em 6 de janeiro de 2021. Aliás, escrevi a respeito disso naquela época, dessa posição, naquela época ali, firme e corajosa da Liz Cheney de criticar os excessos de Donald Trump, para dizer o mínimo. Aqui tem muita gente dessa direita mais radicalizada brasileira que acha que Trump e Bolsonaro não podem ser criticados por aquilo que resultou no 6 de janeiro de 2021 nos Estados Unidos, no 8 de janeiro de 2023 no Brasil. No entanto, devem ser criticados, devem e deverão ser criticados. Eles eram a liderança desses campos, eram apoiadores deles, que estavam envolvidos nesses atos, e eles tiveram inúmeras oportunidades de falar contra esse tipo de atitude, de desmobilizar. Se você realmente faz isso de uma maneira incisiva, diversas vezes, repetidamente, como a liderança, e eventualmente as pessoas fazem algo contrário àquilo tudo que você pregava, que você não estimulava, etc., é uma coisa. Agora, quando você deixa correr, quando você, no máximo, fala alguma coisinha ali, quando você é provocado, mas muito branda, e nos bastidores você está estimulando, é claro que você tem, no mínimo, uma responsabilidade moral e política. Questão criminal é uma outra, aí depende da investigação, de elementos, de prova, etc. Mas ela, como uma deputada republicana na ocasião, uma ex-deputada agora, né? Ela ergueu a voz. E é muito raro isso. E eu apontei, porque aqui no Brasil, quem está no entorno do Bolsonaro nunca quer criticar ele. Quem está no entorno do Lula nunca quer criticar ele. E lá apareceu uma vozinha ou outra, dentro do mesmo campo, para criticar. E contra a volta do Trump ao poder, a ex-deputada agora apoia a atual vice-presidente Kamala Harris, do Partido Democrata, na eleição presidencial da próxima terça, 5 de novembro, que definirá a sucessão de Joe Biden. Me lembra até o caso do João Amoedo. Criticava o Lula, aí veio o Bolsonaro, criticou o Bolsonaro, e aí teve hostilidade dele, do próprio Partido Novo, etc. Na hora da eleição, resolveu votar no Lula. Aí essa é uma outra questão. A Liz Cheney agora resolve votar na Kamala Harris. Kamala Harris é a candidata perfeita? Não é. Tem um monte de críticas aqui que a gente também faz a Kamala Harris, assim como faz ao Partido Democrata. Então cada um, evidentemente, faz os seus juízos sobre as circunstâncias. Agora, são políticos, e políticos acabam escolhendo um lado na hora da eleição. E aí eles sofrem também as consequências. A Liz Cheney não conseguiu ser reeleita, e como vários outros aqui no Brasil. Vamos assistir a declaração do Trump que eu legendei em português. Pode soltar. And I don't blame him for sticking with his daughter, but his daughter is a very dumb individual, very dumb. She's a radical war hawk. Let's put her with a rifle standing there with 9 barrels shooting at her, okay? Let's see how she feels about it. You know, when the guns are trained on her face. You know, they're all war hawks when they're sitting in Washington in a nice building saying, oh, gee, let's send 10,000 troops right into the mouth of the enemy. But she's a stupid person. And I used to I'd have meetings with a lot of people, and she always wanted to go to war with people. So... Duda, a gente tem pouco tempo até o intervalo, mas ele fala ali, vamos colocá-la com rifle, com canos apontados para ela, etc. E, obviamente, o Partido Democrata pegou essa declaração
e apontou a retórica agressiva, apontou ali o Trump convocando para atirarem na Liz Cheney, que isso é um perigo, que tem malucos à solta aí, como atentados anteriores já mostraram, etc. Estava, assim, num contexto de crítica à posição de políticos de Washington, de mandar militares para guerras no exterior e ficar lá no ar-condicionado do prédio chique. No entanto, a maneira como ele coloca é uma maneira que exigiria maior cuidado político, maior responsabilidade, que ele não tem, mas aí não seria o Donald Trump, né? É assim que ele consegue também muitos holofotes. Então mostrei o vídeo aí do Donald Trump falando da Liz Cheney, que ousou criticá-lo e que agora apoia a sua rival, Kamala Harris, do Partido Democrata, o mesmo partido, claro, do presidente Joe Biden, do qual ela é vice-presidente. Duda Teixeira, o que você destaca? O Trump é um isolacionista, várias vezes ele fala, né, que ele precisava tirar os Estados Unidos de todas as guerras inúteis e desnecessárias. Isso é uma coisa que até o Joe Biden também fez quando tira as tropas do Afeganistão, mas também era uma postura que o Obama tinha. Então, assim, desde 2000 desde a guerra do Iraque, né, com George W. Bush, todos os presidentes americanos têm tido essa postura isolacionista. Dentro do Partido Republicano, a gente tem essa ala que são os hawks, que eles chamam ali a gente traduz falcões da guerra, né? O pessoal que acha que os Estados Unidos tem mais que intervir no resto do mundo e ser a polícia do mundo. Além da Liz Cheney, tinha o John Bolton também, né? E ele fala a mesma coisa que ele fala para ela, ele fala para o John Bolton também, né? Ele fala assim, olha, se dependesse desse daí, que foi assessor especial ali na Casa Branca, né? A gente também teria umas 100 guerras, né? Eu que não deixava. O Trump, ele usa esse tipo de coisa o tempo inteiro. Exagera também. Exagera. Mas é uma grande possibilidade. Ele, se for eleito, ele fala, né? Que vai deixar os países da OTAN meio que se virarem sozinhos numa ameaça do Vladimir Putin da Rússia. A gente vai reduzir o nosso aporte para a OTAN e vocês que se viram aí. Ucrânia, o Zelensky vai estar em maus lençóis se o Trump for eleito. Certamente a ajuda americana vai diminuir. O Trump é muito parça ali do Putin. Israel, eu acho que o apoio continua, né? O Trump ele faz questão, é uma questão também mais institucional de relação entre os estados, né? O Congresso americano apoia Israel e essa parte não corre tanto risco, mas o resto é bem possível que realmente, num possível mandato do Trump, essa presença americana no exterior acaba diminuindo ainda mais. Agora, nem sempre as ações são correspondentes ao discurso. O que aconteceu depois da guerra no Iraque, da reação ao terror no Afeganistão, é que se tornou um desgaste político defender as intervenções militares dos Estados Unidos em outros países, porque houve um gasto muito grande, se perderam muitas vidas de militares, então houve uma perda desse posicionamento em termos de popularidade na opinião pública americana. Então os políticos dos dois lados do espectro passaram a ser mais cautelosos em relação a esse tipo de postura. Como a Liz Cheney está criticando o Trump, principalmente ali desde os discursos dele às vésperas do 6 de janeiro de 2021, ele aproveita para colocá-la como uma dessas pessoas que são falcões de guerra, até por ela ser filha do Dick Cheney, que foi vice-presidente durante o governo de George W. Bush, no qual os Estados Unidos estavam metidos em diversas guerras. Foi durante o governo Bush que houve o ataque do 11 de setembro, às Torres Gêmeas, aí houve a reação militar, depois o Bush se orgulhava, né, e tinha até elogios à parte de defesa de casa, né? Eu me lembro até de uma entrevista, o que você mais se orgulha do seu governo? Protect home, né? Defender a casa, os Estados Unidos. Então, mesmo assim, apesar de não ter tido um ataque similar
ao ataque das Torres Gêmeas, o desgaste dessa postura mais bélica foi muito grande e o Donald Trump fica com uma retórica isolacionista. Ao mesmo tempo, não deixa de criticar o Joe Biden pela maneira como retirou as tropas americanas do Afeganistão, que resultou na tomada do poder do Talibã novamente, com aquelas imagens que talvez estejam entre as mais marcantes desse século, que são pessoas penduradas até no avião, querendo fugir do país. Parecia aqueles filmes apocalípticos, só tem um barco, só tem um avião, todo mundo disputa para entrar, um matando o outro. Tava gente ali pendurada e caindo do avião, porque estava querendo fugir do país, ciente de que o grupo terrorista estava voltando a ocupar o poder. Então foi uma retirada bastante atabalhoada que resultou em mortes e em uma série de problemas e violência até hoje. Então o Trump também tem uma postura de, olha, se entramos numa guerra, aí temos que entrar, aí temos que vencer, ou ter cuidado na hora de sair. Então, assim, é um isolacionismo retórico, mas não quer dizer que na prática isso vai acontecer em todas as frentes. Por exemplo, Israel, né? Você tem aí sinais de apoio americano que vai se estender, etc. No entanto, os sinais do Donald Trump em relação à Ucrânia são ruins, né? Os sinais. O que vai ser feito na prática, a gente vai ver lá. Mas os sinais de proximidade com Vladimir Putin, de isolacionismo, de não ajudar a Ucrânia a repelir as tropas russas que invadiram o país, é algo dramático, porque a Ucrânia pode acabar. Ela pode ser conquistada pela Rússia e a Rússia eventualmente pode continuar esse processo expansionista como fez Hitler lá na Alemanha nazista. Então tem uma série de elementos e nuances aí que a gente vai ter que apontar em toda essa cobertura também. Agora, a Liz Cheney, claro, reagiu à declaração do Donald Trump. Ela foi lá na rede social X e escreveu o seguinte, abro aspas: "É assim que os ditadores destroem nações livres. Eles ameaçam aqueles que falam contra eles com a morte. Ameaçam com a morte aqueles que falam contra eles. Não podemos confiar nosso país e nossa liberdade a um homem mesquinho, vingativo, cruel e instável que quer ser um tirano." Fecho aspas. Olha, essa parte sobre ser vingativo, ser mesquinho, o Trump ele não tem o menor perdão ali na hora de enfrentar no debate público aqueles que estavam no seu partido ou que já estiveram ao seu lado e que passaram a criticá-lo. Tudo para ele é traidor. É como Lula e Bolsonaro nesse ponto. Tem que ser 100% alinhado, subserviente, senão vai tomar aí um chumbo retórico, pelo menos. A vice-presidente Kamala Harris, em sua tentativa de cortejar os eleitores independentes e os republicanos moderados, como é considerada Liz Cheney, vem explorando essa retórica agressiva do Trump contra desafetos e rivais. A candidata do Partido Democrata fez isso na terça-feira 29, por exemplo, no Ellipse, em Washington, o mesmo local onde o Trump fez o seu discurso de 6 de janeiro de 2021. Olha só a estratégia política eleitoral. Abro aspas para Kamala. Trump pretende usar o exército dos Estados Unidos contra cidadãos americanos que simplesmente discordam dele. Pessoas que ele chama de o inimigo interno. Este não é um candidato à presidência que está pensando em como tornar sua vida melhor. Este é alguém instável, obcecado por vingança, consumido por queixas e em busca de poder descontrolado. Fecho aspas. Aí com um discurso bem alinhado ao da Liz Cheney. E em 13 de outubro, a Maria Romo, né, da Fox News, perguntou ao Trump sobre a possibilidade de caos no dia da eleição. E o Trump alertou sobre pessoas muito ruins, lunáticos radicais de esquerda, que devem ser tratados, se necessário, pela Guarda Nacional ou pelos militares. Foi daí que a Kamala tirou esse comentário, de que ele quer usar os militares contra quem pensa diferente, etc. Quer dizer, tudo isso é para mostrar como o tom está aumentando nas vésperas da eleição americana, Duda. Aliás, esse é o tema da reportagem do Alexandre Borges na revista Cruzoé, que saiu hoje de manhã. Bem lembrado. O Ale também traz outros exemplos, né? O Trump xingando a Câmara de preguiçosa, de burra. Ele não tem nenhuma papa na língua, né? E agora... O Partido Democrata faz essa acusação ao Partido Republicano de que, olha, os trumpistas geralmente veem o mundo nessa perspectiva de nós contra eles, né? E de que tem ali uns americanos que não são bem americanos, que precisam ser eliminados, uma coisa meio fascista, tem todo esse discurso, né?
E aí, essa semana, o que aconteceu, o Joe Biden, presidente, numa entrevista para uma ONG que chama Voto Latino, Exato. ele chama os apoiadores do Trump de lixo, né? Isso é uma resposta, isso vem depois do que um comediante, num evento de campanha do Trump, diz que Porto Rico seria uma ilha flutuante de lixo no mar. E aí o Biden fala, o único lixo que eu conheço são os apoiadores dele. Mas claramente o que o Biden está dizendo é atacando os eleitores do Trump como se fossem pessoas para serem descartadas, né? E isso repete aquilo que a Hillary Clinton fez em 2016, né? Deplorable. Que ela chama, olha, metade dos apoiadores do Trump um saco de deploráveis. E isso pegou super mal para Hillary naquela época. Porque nos Estados Unidos, os políticos democratas geralmente têm o apoio das grandes cidades, são Washington, Nova York, o estado da Califórnia inteiro, que geralmente são as áreas mais urbanas e que as pessoas têm mais formação universitária. E aí tem um certo preconceito, uma discriminação com os eleitores do Trump, né? Que geralmente é gente mais rural, com menos escolaridade. Então eles ficaram fulos com essas declarações e aumentaram o ânimo para votar no Trump.